Hoje eu converso com o CEO da BMW no Brasil, Axel Krieger. A multinacional tem instalações de produção e montagem em 14 países. Já os produtos da marca são vendidos em quase todo o mundo. Bom, Axel, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu vou começar falando da questão dos semicondutores, né? A indústria enfrentou problemas por conta desses microchips. Eu queria saber como que a BMW conseguiu lidar com tudo isso. Não foi um ano fácil, não tem sido anos fáceis, acho que logo depois que a pandemia começou, né, com todo o supply chain, afetou muito a indústria como um todo. Com relação a semicondutores, eu acho que a BMW tem uma rede de produção muito flexível, né, então isso nos ajudou aí a conseguir diminuir o risco, né, e manter o pace de vendas. Obviamente, se a gente tivesse mais semicondutor, a gente teria vendido mais. Mas se eu ver a posição hoje da BMW aqui no Brasil e ter a fábrica aqui realmente nos ajudou a ter um supply chain muito estável. Então, se eu olho hoje, né, e olho o meu market share, por exemplo, eu estou com quase 50% de market share no segmento premium. Então, acho que a BMW conseguiu, não foi fácil mais uma vez, mas conseguiu navegar muito bem por ter a fábrica aqui, as duas fábricas aqui no Brasil, né? A gente tem uma de Manaus, em Manaus de motos, e uma de carros em Araquari, em Santa Catarina. Então, isso nos ajudou bastante, mas, de novo, não foi fácil, mas acho que essa flexibilidade foi realmente o ponto crucial aqui para nós. Você falou do período da pandemia, né? Foi um período complicado para todo mundo e eu queria saber quais foram os efeitos que a companhia sentiu e como é que foi a recuperação. A gente falou um pouquinho antes da nossa entrevista, mas realmente o primeiro impacto foi a saúde das pessoas, para a gente ter certeza, né, que a gente conseguiria, de um lado, né, produzir os nossos veículos e de maneira segura para os nossos funcionários. Então, esse foi o primeiro cuidado, né? As nossas concessionárias, aí, que a gente tem mais de 50 no Brasil também, para ter um atendimento seguro também para os clientes, para os funcionários, os nossos funcionários aqui em São Paulo também. Então, acho que a preocupação grande foi realmente com saúde e segurança, né? E depois veio a parte de supply chain e tal, que não foi fácil, mas eu acho que também em toda crise sempre tem algumas oportunidades que aparecem, né? Eu acho que de um lado aí, aceleração para a digitalização. Eu sempre falo que a gente fez aí quase 5 anos em um, né? Então, realmente, tinha muita coisa legal já no pipeline, então a gente começou a vender carro online com maneira muito mais rápida, né? Então, fazendo ali, usamos o Instagram, lançamos carros, né? Como é que você lança um carro sem ter um ambiente físico, né? Então, a gente lançou o carro usando até metaverso, né? A gente usou lançamos carros usando a Amazon Alexa. Então, a gente foi inovando e lançando uma série de inovações aqui que nos ajudou bastante e também acho que são coisas que ficam aqui para o nosso futuro, né? Então, como eu falei, 5 anos em um, nos dá muito mais flexibilidade hoje também, né? Para você conseguir ter acesso a esse cliente. Hoje, se você olha a jornada de um cliente, né? Ele começa online, boa parte das vezes, né? Então, ele começa ali se encantar pelo carro, ou seja, através do Instagram ou do nosso próprio site, de outras plataformas, né? Ele vai se interessando, ele vai até a concessionária, né? Daí isso que a gente chama agora de momento agora que a gente chama de digital, né? É a diferença do físico com o digital. Então, a união dos dois ali, eu acho que a pandemia trouxe uma aceleração com relação a isso. Até o nosso ponto de venda mudou. Você olha algumas concessionárias que a gente já lançou, quem conhece concessionária, né? E sabe que você tem aquela mesa, né? De um lado está o vendedor, de outro lado está o cliente, e hoje em dia a gente mudou muito essa experiência. Então, quando você vai ter uma concessionária nossa, já temos algumas em São Paulo já com esse novo conceito, né? É onde você tem uma experiência que parece um lounge ali, então mudou muito, né? O café mudou, toda a experiência com o cliente mudou bastante, então acho que isso vem um pouco do lado da pandemia, do digital, né? Então, o lado digital, unindo aí com o lado bom do físico. Então, acho que isso também trouxe aí uma grande inovação para a marca, né? Eu acho que quando você fala de inovação, acontece mesmo quando você tira um elemento do sistema, né? Então, mais uma vez, voltando à pandemia, como é que você vende um carro sem estar com ele ali na sua frente fisicamente, né? Como é que você faz um test drive? Quer dizer, então isso tudo provoca aqui uma série de inovações aí que você pode usar também para o futuro da marca, né? Você falou em inovação e é exatamente essa pergunta que eu vou te fazer. Qual que é a expectativa do grupo para 2023? Não só na inovação, mas também com relação à receita. Com relação, primeiro, vamos falar com o lado de inovação, primeiro, de lançamentos, acho que eletrificação para nós é um caminho sem volta, né? Então, hoje a BMW já tem 5 veículos aqui puro elétricos, que a gente chama que é um BEV, né? Que já temos aqui o lançamento do iX, né? iX3, né? A gente tem o i3 também,
o Mini BEV, acabamos de lançar um cupê esportivo agora com o i4 também, então tem uma série de lançamentos, o ano que vem mais novidade ainda, então acho que essa parte de inovação, né, que a gente fala na nossa indústria de powertrain, né, o tipo de motor, né, então você vai ter, obviamente, motor a combustão, você vai ter motor elétrico, você vai ter motor híbrido, então isso a marca está acelerando muito, né, e o lado de digitalização, é impressionante, né, eu estou há mais de 20 anos aí na marca, e nos últimos 2 anos eu nunca vi tanta inovação acontecendo ao mesmo tempo. Realmente é impressionante. Aqui dentro da BMW a gente chama até de Tech Magic, né? Então, como é que o carro vai te ajudar no seu dia a dia, né? Então, alguns exemplos disso é a integração dele com Apple CarPlay, um exemplo. Outro exemplo é a inteligência artificial com voz, né? Então, você conseguir ali dar comandos para o carro através da voz, como você faz com a Siri, ou com a Amazon Alexa, o que for, e ele aceita todo esse tipo de componentes e integrações também, né? Se você quiser usar gestos com a sua mão, você também pode usar para mudar comando. Quer aumentar o volume do rádio, você faz isso com o dedo no ar, ele aumenta o volume do rádio, né? Então tem uma série de inovações que vem acontecendo, e sem falar também do que a gente tem muito orgulho, do My BMW App, né, que é o aplicativo que a gente tem, que é a integração do seu celular, né, com o veículo, onde você pode usar o carro sem ter a chave dele, só usando o seu celular, é um exemplo disso, né? E boa parte disso, que a gente tem muito orgulho, foi desenvolvido aqui em território brasileiro, na nossa fábrica em Araquari, no nosso centro de engenharia. Com relação e falando um pouquinho de receita, projeções, a gente imagina aí que o ano que vem ainda não vai ser um ano fácil ainda de grandes crescimentos, a gente imagina aí que é mais ou menos o mesmo pace, Isabelle, desse ano aqui. Então, a gente não vê crescimento, a gente vai manter aqui a nossa participação de mercado, sim, né? Mas a gente ainda não enxerga grandes crescimentos. Claro que se vier ali algo entre 5%, 10%, a gente estaria bastante feliz já, mas eu acho que é um ano ainda que a gente ainda tem, que nem você falou super bem no começo da entrevista, me perguntando, né, sobre semicondutores, sobre supply chain, é muito difícil você apostar em grandes volumes de crescimento nesse momento. Então, acho que tem que, né, a gente fez um trabalho muito bem feito, tem vários produtos aí sendo lançados e continuamos aí lançando vários lançamentos. Eu estou aqui nessa posição há quase 4 anos, a gente manteve um pace aí de 20 lançamentos por ano, e o ano que vem não vai ser diferente. Então, ainda vem muita novidade aí pela frente aí para a gente conquistar, né? E a gente tem muito carinho pelos brasileiros, e a gente também sente esse carinho pela marca também pelos brasileiros. Então, eu gostaria de agradecer aqui os nossos clientes e parceiros aqui, nos dando aqui um grande market share e um grande carinho aí pela nossa marca. E eu agradeço a você, Axel Krieger, CEO da BMW no Brasil, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço a você, Isabelle, e a todos os teus telespectadores. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.